Olá, meus irmãos, tudo bem? Continuando nossa leitura da Bíblia, hoje, livro de Levítico, finalzinho, capítulo 26 e 27. Amém? Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada da vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os seus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também dareis paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. E comereis da colheita velha há muito tempo guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes os meus mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isso, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e a semeareis e a vossa semente, e em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados, porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E em vão se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com essas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne dos vossos filhos, e comerei a carne das vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem.
e espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será desolada, assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da vossa assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitasseis nelas. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis resistir diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficarem se consumirão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se consumirão. Então confessarão a sua iniquidade, e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgridem contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será abandonada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitarem os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos dos gentios, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. Então, estes são os estatutos e juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Capítulo 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer particular voto segundo a sua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos e acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos e pela mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie conforme as posses daquele que fez o voto, e avaliará o sacerdote. E se for animal dos que se oferecem oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará nem o trocará por mal, ou mal por bom. Se, porém, alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo dos que não se oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará. Seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santo ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se o que a santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a sua avaliação e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a sua avaliação será segundo a semente.
Um homer de semente de cevada será avaliada por 50 siclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a sua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro, conforme aos anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá da sua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da sua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído do ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. Se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou e não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da sua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a sua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele homem que o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a sua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou de campo de sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Glória a Deus, mais um dia vencido, mais um livro lido completo para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.